Olá, Libriana, eu sou Júlio Iglesias Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva, coletiva para você que é de Libra ou tem Lua ou Ascendente em Libra. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar, você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos, ok, Libriano? Ok, Libriano? Então vamos para a leitura do coletivo de Libra. E se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Se inscreva, dê um like, é a sua forma de contribuição. Vamos para a leitura do coletivo de Libra. E essa leitura de hoje, essa mensagem de hoje, está indo para qual grupo de librianos? Quantas cartas? 3 cartas. Não vou aceitar, tá? Vamos para uma carta. Ah, 4 de copas. Libriano, aqui é o momento de perceber novos movimentos. Sabe aquela oportunidade, aquele movimento, onde alguns librianos estão exatamente em busca, porque estão no tédio, alguns exatamente só mais do mesmo, sabe? Semana passa a mesma coisa, os dias a mesma coisa, e entra naquele processo de tédio ou sem novidades. Então, aqui, para alguns librianos, se apresenta, sim, o perceber o algo mais colorido perante a situação no momento, tá? Perceber a oportunidade também para alguns librianos. Aqui se apresenta bem como se estivesse pensativo, analisando as suas situações, o que pode ser feito nesse momento, né? O que exatamente pode trazer esse colorido, essa alegria para mudar o seu dia, mudar exatamente a sua estrutura do dia a dia. É como se o libriano tivesse mergulhado dentro de si, tá? Refletindo, analisando e não percebendo uma oportunidade, um acontecimento, uma maneira de trazer esse algo novo, que aqui se apresenta não como tão novo, porque, de certa forma, está à sua disposição, ok? Mas de trazer para o seu contexto, para o seu dia a dia. E o cavaleiro é como mostrar aqui, como se fosse aqui para o libriano até um processo de ansiedade, de se movimentar, de fazer algo, alguns algo que deseja, o que quer, mas é como se estivesse preso no contexto do dia a dia, ou se não, para outros é como se não estivesse percebendo exatamente como fazer, de que maneira. Né, que precisa trazer exatamente uma energia aqui, no caso, do fogo, nas suas emoções. Então, vem exatamente essa energia, Libriano. Perceber o que pode fazer, perceber o que tem aí para você, para tirar de um processo onde alguns é como se tivesse só vivendo, deixando a vida seguir, sabe? Faltando a emoção, faltando acontecimentos gostosos. Para alguns librianos, a mensagem geral exatamente para aqui é perceber o que você tem para transformar seu cotidiano. A morte, né? Que já foi exatamente com o quarto, traz essa questão do analisar essa autorreflexão,
Porque aqui é um libriano que está querendo mudança, está querendo exatamente cortar algumas coisas da sua vida, né? Esse cortar aqui, com arcano maior, vai entrar em todas as áreas. Lógico que cada libriano vai ter a sua área específica, no qual está querendo essa renovação, essa mudança. Sabe? Do jeito que está, é como se não tivesse empolgação para alguns. Sabe? É como se tivesse entrado num processo de rotina e que não traz muita expectativas, muita alegria exatamente perante as situações. E aqui é exatamente o Libriano em busca exatamente de fazer essas mudanças, fazer essa transformação. Alguns exatamente um processo de cortar alguma coisa aí, né? Que não faz mais parte, ou que simplesmente que não tem mais utilidade. Mas, e é como também se o Libriano ficasse ao mesmo tempo um processo meio confuso. Por que cortar? Por que mudar? Será se isso dá certo? Será se vai trazer melhoras realmente? Será se a, a pessoa vai se chatear? Mas é como se o Libriano se tivesse dentro de si uma luta interna para transmutar, para mudar a situação, ou simplesmente para finalizar, sabe? E é como se o coraçãozinho meio apertasse. Traz até um sentimento de decepção, ou um sentimento de que eu não estou fazendo nada perante a situação, perante a questão, ou seja, perante a vida, sabe? Como se a vida estivesse passando e não percebesse exatamente o que pode fazer de novo, a renovar, ou as oportunidades. É como se existisse, é como se tivesse uma briga interna, uma disputa interna por mudar, transmutar, finalizar, cortar alguma coisa aí da sua vida. Porque exatamente traz um processo meio de decepção e frustração perante uma questão, tá? Porque a morte é uma transformação profunda. Alguns librianos querem exatamente dar uma mudança de 380 graus, tá? E Libriano, se você está nesse processo do que tirar da sua vida, né, a morte, o ceifador, o que você cortar, ceifar, aí bem a questão do medo, do receio naquele 5, de decepcionar, de se arrepender no 3, aqui mostra-se que tem uma copa assim brilhante, reluzente. Tem algo aí. Então, não é a questão exatamente do medo, mas de perceber os acontecimentos, as oportunidades que são para você. O 4 traz até sair de um estado de comodismo, ok? Como se estivesse acomodado perante a situação. O 4 traz isso aqui. E esse acomodar, às vezes, deixa as oportunidades passar, ok? Não correr atrás. O esquecer do que fazer, né? Como proceder. Ó, 10 de espadas e o emitão. Libriana, traz uma energia realmente de cansaço, de esgotamento, sabe? É como se para alguns tiveram um acontecimento difícil, acontecimento sofrido, aqui 10 espadas, que para alguns é como se tivesse caído o mundo, seu mundo interno, né? É aquela decepção perante uma questão onde alguns librianos nem cogitavam, porque
passar por situação semelhante. E esse então exatamente mostrando que sabedoria para levantar-se, sabedoria para entender exatamente que aconteceu, já passou. Vai ficar assim esse registro na memória? Sim, porque exatamente essa é a função, né, de registrar os acontecimentos. Mas que tem caminhos, né, que tem, mostra que trouxe um aprendizado para você, de certa forma. E é usar esses aprendizados para seguir, é como se não tivesse exatamente percebendo a copa, né? Como se tivesse ainda refletindo, 10, remoendo, ou ainda ligado muito a essas 3 copas no qual já estão apagadas, no qual já passou por esses processos de queda, decepção, né? E é eu pegar o caminho, é eu analisar, tirar o proveito do que você tem, tá? E o 4, assim, o reflita, é o se recolher para saber exatamente quais os próximos passos, com segurança, com firmeza. Aqui é como se muito tivesse meio perdido no seu caminhar, perdido naquilo que foi constituído mentalmente, naquilo que acreditava. Aí para muitos acabou sim a situação. Sacerdotisa. Aqui, com o carro no oculto, 2 arcanos maiores, vai ser revelado, tá, Libriano, nesse período para vocês, exatamente o caminho que muitos não estavam percebendo porque ainda estava vivendo uma decepção ou ainda lamentando, vivendo ou tivesse exatamente com esse processo ainda em mente de algo que foi difícil. Mas a sacerdotisa que está se revelando ou vai revelar para vocês, abrindo esse papiro, exatamente a direção onde caminhar, ou exatamente revelando para vocês essa copa. Porque aqui é vocês descobrindo exatamente qual a direção, para onde caminhar, o que fazer. Ah, se está querendo ter a vitória, desfile da vitória, vocês vão perceber como. Se está exatamente meio perdido do que fazer, preso no processo cotidiano da vida, vai ser exatamente revelado para vocês. Revelado o direcionamento, revelado o enigma desses cavalos para que passe exatamente esse movimento, que as coisas se movimentem, que vocês, para alguns, é a sua conquista, né? Carro, o desfile do vencedor. Para, sabe, Libriano, também vem aqui, tipo, não pegue tão pesado com vocês. As situações acontecem realmente perante a vida e tem decepções, ok? Mas é algo bem mais profundo que o inconsciente mesmo, que não é bem difícil de percepção. Então não é aquela sensação de bobo ou ingênuo, não. Aqui são 3 arcanos maiores que exigem exatamente uma sabedoria, mas sabedoria do espírito, da alma, sabe?
é o conseguir ver e perceber aquilo que está por trás dos bastidores, né? Então, exatamente esse processo de mudanças, esse processo de caminho que será revelado para você, esse processo de entendimento, para alguns até uma união, tá? Essa união exatamente aqui se apresenta como uma união com uma força espiritual, pode, né? Dependendo da sua religião, vai ter nomes diferentes. Ubanda, seu guia, tá? Católico, seu anjo da guarda, ou um santo. Vai muito nesse contexto. Para outros, essa união, essa parceria pode estar exatamente. Se estamos falando dessa frustração sobre a sua vida profissional, né, que é mais do mesmo, não tem uma movimentação, pode ser revelado sim uma parceria para você, o qual vai ter esse movimento. Se estamos falando na vida sentimental, será revelado sim também uma parceria no carro, onde vai te dar um direcionamento. Vai te dar a sensação de vitória, de conquista perante uma questão. Rainha de espadas e no oculto cavaleiro de ouros. Essa rainha de espada aqui vem como sensatez no caminhar. Sensatez exatamente naquilo que você está querendo firmar, construir. Porque aqui é um libriano que está exatamente se sentindo meio confortável, mas incomodado internamente por uma mudança, uma transformação. Sabedoria como lidar nessa situação. Para outros librianos, aqui se trata exatamente, sim, de alguém no qual que, de certa forma, interfere no seu caminhar. É como se não tivesse... sabe aquele conflito? Como se quisesse cortar alguém? Aqui vem muito essa questão. Ah, eu posso ir mais longe, eu posso fazer mais. Mas tem alguém, uma pessoa aí, no qual ou corta essa espada, esse caminhar, entendeu? De alguma forma, pode ser exatamente energia de mãe, né? Mas eu tenho que ir, mas a mãe não está favorável, senão é, tenho que se mudar, a mãe é contra, vai, os membros da família ou exatamente alguém no qual você tem convívio. Que tem essa questão como fosse um respeito, tem essa questão como uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, entende? E é com sabedoria para lidar com esse processo e decidir essa caminhada. Aqui estamos falando num grupo de libriano que passou por uma situação realmente complicada e o processo de se levantar, de se erguer, está meio difícil, porque está tendo uma transformação interna. E é como se o futuro não estivesse sendo revelado, ou vocês exatamente tendo dúvidas exatamente do que vocês querem. Sabe, vem muito aquele questionamento interno. O que é da vida? Quais seus planos para a vida? E interessante que por fora o liberiano está bem arrumado, bonito, perfumado, cheiroso, cheirosa. Mas por dentro é como se estivesse passando por um processo interno de renovação. E com uma ajuda no encontrar o seu caminho, sua caminhada, será revelado.
o direcionamento. Para muito através de uma parceria, tá? Parceria de negócio para alguns. Olha como foi falado, né? Uma viagem nesse barquinho, como, digamos, como foi falado, no lado de trabalho, no lado financeiro, né? Como se alguns librianos têm exatamente parcerias ou vai se apresentar parcerias, tá? O desejo de exatamente já tem de trabalhar fora, um exemplo, né? E aqui é como se fosse contra essa sua decisão, é como se fosse contra, não, como se existe alguém que não é a favor e enche o libriano com conversas, assuntos e objetivos, como se pudesse, de certa forma, atrapalhar, atrapalha. Então, sabedoria e sensatez com parcerias de negócios, sim. Na questão exatamente financeira, que exige uma questão de mudança, se não está tendo exatamente dificuldades, precisa ter cortes, né? Gastos, corte de gastos. Saber realmente o objetivo para onde vai, o objetivo do que fazer, porque aqui entra no processo de uma energia, tá? Que até assim o comprar é como se fosse um refúgio. Muitos librianos até acreditam que precisa, necessita daquele algo, mas quando compra descobre que não. Era só apenas como fosse um refúgio de algo interno. Então, mudanças. Favorável, tá, Libriano, para aqueles que querem ou tá tendo investimento fora, ou simplesmente trabalhar fora, em, né, em outro local, distância geográfica. Para aqueles que também estão exatamente em busca de parcerias, como foi já dito, bastante favorável. Observa isso. Vai exigir de vocês mudanças? Sim. Mas está favorável. 9 de ouros. Para muitos librianos vai ser exatamente revelado nesse período um, né, alguém que admira vocês, no qual vocês não estavam percebendo, estava percebendo porque vocês estavam exatamente presos dentro de um seu contexto do acreditar, tá? E esse contexto, o acreditar aqui, vem crenças limitantes. Vamos dar exemplos aqui. Se é uma pessoa mais nova ou mais velha, isso não funciona. Tá? Uma crença. Ou talvez diferença social. Ou simplesmente você criou aquele contexto de pessoas para você e tudo que sai fora desse contexto é como se você não enxergasse, não visse. Ok? E aqui vem exatamente isso. E tem algo que precisa ser mudado, transformado. Então, aqui sendo revelado alguém que admira vocês. Para outros librianos, aqui sendo revelado exatamente nesse período, onde vocês conseguem entrar nesse processo de aproveitamento perante as relações, onde elas são mais valiosas, né? Saindo exatamente desse processo aqui. Realmente aproveitando os prazeres dentro de um processo de relacionamento. E aqui, para alguns exatamente, tem a crença exatamente de talvez isso não pode,
isso fica feio dentro de um relacionamento, tá? E isso também será mostrado que é um processo inconsciente, porque esse 9 aqui traz o aproveitar os prazeres da vida dentro de um processo de relacionamento no qual ou você não está olhando, você não está percebendo, você está mergulhado dentro de um processo do qual você acredita que seja feio ou seja errado, ok? E é bem isso. Para quem está solteiro, lógico, vai ter pessoas admirando vocês. Não sei exatamente se vocês vão dar essas oportunidades, porque né, esse 4 e esse 8 aqui é como se não estivesse percebendo, cego, e com a venda nos olhos, e aqui com cabisbaixo, né? Então precisa exatamente desse processo, dessa mudança interna, desse cortar, para que as coisas sejam reveladas para vocês, ok? Libriano, essa é a leitura que temos para você, que é de Libra. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E se quiser uma leitura só na sua energia, o link do meu WhatsApp está abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Boa sorte e até a próxima leitura.